Agora a gente vai conversar com o pai da Lu. Virou o pai da Lu agora, né, doutor Leandro? Que fofura. Que bonitinha, fofura. E ao quadrado. Em casa tem mais outra ainda. Mas a pequenininha tá com quantos meses? Tá com 5 meses. Tem Oi, 5 minha meses. bebezinha de tudo. Muito boazinha, muito Hoje a gente comportadinha. dividiu, né, férias escolares, ficou uma em casa com a mãe e a gente trouxe a outra pra Tem que ser assim, dar uma né? volta. Muito obrigada, viu, por trazer sua filha agradeço aqui. o carinho com a minha filha. Imagina, ela é sempre bem-vinda, viu? Obrigado. Vamos falar sobre Fibromialgia. o que é fibromialgia. Que nome esquisito, né? Mas uma Super. doença super frequente, super importante. O termo fibromialgia quer dizer fibro, quer dizer tendões e ligamentos, mio é músculo e algia é dor. Então é dor nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, é uma dor difusa, é uma doença extremamente frequente. Então essa é uma pauta de saúde pública. Mais frequente em homens ou mulheres? Ela é mais frequente em mulheres e sabe que ela é bem mais frequente em mulheres. Pode chegar a 10 mulheres para cada homem. Nossa. De 8 a 10 mulheres para cada homem acometido. No Brasil são mais de 3 milhões de portadores. Então é uma das doenças mais frequentes do mundo. A gente tem em torno de 10% das mulheres em idade fértil com fibromialgia. Muitas com a doença e sem diagnóstico. Nossa. Por isso é importante falar... muita gente até questiona a existência da doença. Então a doença, ela existe e merece o protagonismo que a gente vai trazer hoje aqui à tarde no programa. Perfeito. Então vamos ver mitos e verdades sobre fibromialgia. É mito ou verdade que a fibromialgia é uma doença inflamatória rara que causa sequelas e pode levar à morte? Isso é mito, e aí tem mais de um mito, tem 4 mitos, né? A fibromialgia é uma doença que não é inflamatória. Tá. A pessoa tem dor difusa dos dois lados do corpo, abaixo e acima da cintura. A dor ela é espontânea e ela é não inflamatória. Não existe inflamação, não existe calor, não existe inchaço, apesar de poder ter uma sensação de inchaço. Os exames de inflamação não mostram alteração no tecido. A doença é uma doença de sensibilidade cerebral. O cérebro percebe dor onde não deveria ter. Existe um desarranjo central na percepção da dor. Nossa, as que vias difícil que isso. controlam a dor não funcionam. Então a pessoa acorda com dor, dorme com dor. A dor não tem razão de ser. Ela não tem mecanismo de defesa. Então o primeiro mito é, ela não é inflamatória. Perfeito. Não é rara, a gente já falou, 10%, mais de 3 milhões de portadores. Não causa sequelas e não leva à morte. Ótimo. Ela é uma doença diferente da artrite reumatoide, de outras artrites que podem levar a desvios, alterações de articulação. A fibromialgia não leva a sequela e não leva à morte, mas leva a muita perda de qualidade de vida. Claro. A pessoa viver com dor é um inferno. E não é só dor. A pessoa pode ter distúrbio de humor, a pessoa pode ter alteração intestinal, distúrbio de sono, fadiga. Então ela é uma doença que acomete o corpo como um todo. Então... aí é mito, né, nessa questão, mas é uma doença importante e que leva muita gente a perder. A gente estima que 15% não consegue sequer trabalhar. 15% dos portadores não conseguem ter vida produtiva, social, escolar, profissional, por conta disso. Acomete mais mulheres entre 35 e 50 anos. Essa é a idade média, apesar de poder acontecer em qualquer idade. Tá, ótima explicação, doutor. É mito ou verdade que o diagnóstico da fibromialgia não depende de exames, apenas da consulta médica e da análise física do paciente? Isso é verdade e muito verdade. E eu trago aqui sempre esse tipo de pauta e eu falo que doenças são diagnosticadas por médico na consulta e no exame físico. O médico encosta, examina, conversa e baseado nisso nasce o diagnóstico. Não existe exame que mostre fibromialgia. Pode fazer raio-x, ressonância, biópsia, os exames são todos normais. Por isso que tem pessoas que não creem na doença. Agora, a doença ela é real, ela existe. Em pesquisa, quando a gente faz exames mais profundos, percebe-se que o sistema nervoso funciona diferente. A percepção de dor dessa pessoa, ela está alterada. Então é doença real, é doença com D maiúsculo que eu falo. Então é uma doença que atrapalha, o diagnóstico ele é feito pautado em critérios. Tem que ter dor que dura mais que 3 meses, Nossa dor disseminada, Senhora. não é localizada, é difusa. Esta dor, ela é sentida na carne, é uma dor profunda. Agora tem outros sintomas. A gente mandou até uma arte. Mas pera lá, então assim, eu tô com dor, hoje eu tô com dor no braço, depois de um tempo eu tô com dor na perna, depois de um tempo eu tô com dor nas costas, durante 3 meses. Pode ser fibromialgia. Isso, pelo menos 3 meses, mostrando que a dor não é aguda. Não é igual uma gripe, que eu pego, a dor vem, a gripe vai, a dor vai.
Porque a gente está com gripe, dói o corpo todo. A gente dorme mal uma noite, dor no corpo. Agora, essa dor não. Essa dor é uma dor espontânea, difusa, na carne. O que é difusa? Difusa é que ela é abrangente. Ela pode pegar as costas, os dois braços, as duas pernas. É quando a gente tem a impressão que a dor anda? Eu tenho uma dor que parece que anda, que às vezes está aqui, às vezes tá... Ela pode acontecer, que você falou, de doer numa região e depois em outra, ou pode doer nas duas regiões ao mesmo tempo. Então, às vezes a pessoa tem uma sensação de que dói da cabeça ao pé, como se o corpo inteiro já estivesse doendo. Mas ela pode começar mais localizada. Ela pode doer mais numa região do que em outra, mas é importante que seja uma dor crônica, sem causa. Você não tem uma motivação, o médico examinando não vai perceber alterações na articulação, diferente da artrite, e os exames de sangue são normais. Ou podem mostrar alterações da idade ou alterações independentes. Só que além da dor crônica, a pessoa tem uma fadiga. Ah, tem outros sintomas. Esse sintoma é muito importante. Acorda cansada, indisposta, parece que para realizar uma pequena atividade, aquilo tem uma energia como se a bateria estivesse acabando. A fadiga é um dos sintomas centrais da fibromialgia. Distúrbios de sono, dificuldade em pegar, manter o sono, pode ter mais apneia, aquela síndrome de pernas inquietas. O que é essa síndrome? É uma sensação de que você tem que mover a perna antes de iniciar o sono, como se fosse um faniquito nas pernas. Antes de dormir? Antes de dormir, isso pode ser um sintoma associado à fibromialgia, apesar que existe pernas inquietas fora da fibromialgia também, mas é muito comum o distúrbio de sono. É interessante que não é só pela dor, porque a dor dificulta o sono. Mas além da dor, essa pessoa com fibromialgia dorme mal, acorda com a sensação de que a noite não foi restauradora. Então, isso é um sintoma importante. Do outro lado, risco maior de depressão. Metade dos pacientes com fibromialgia tem depressão. Mas muita então é dor, uma né? comorbidade. Pela dor. Pela dor. Então a pessoa pode ter uma percepção de baixa sensação de prazer, de melancolia, desesperança. Então é interessante que a depressão piora a dor e a dor piora a depressão. Distúrbios intestinais. É comum quem tem fibromialgia ter prisão ou diarreia ou até episódios de preso e solto, como aquela síndrome do intestino irritável, às vezes a sensação de que não está fazendo digestão ou que está com muito gases. Distúrbios intestinais são muito comuns nesses pacientes. Sintomas neurológicos como esquecimento, desatenção. Então, olha como uma doença abrangente. E aqui eu nem coloquei todos. Tem pessoas que têm formigamento, sensação de que nas extremidades, sensação de que o membro está inchado sem que ele esteja, cólicas menstruais excessivas, dor para urinar. Então, os sintomas, eles são abrangentes, mostrando que o sistema nervoso central, que o cérebro e a medula, estão funcionando de forma equivocada. Não estão conseguindo administrar o estímulo que é doloroso daquele que não é. Ótimo. Vamos continuar com mitos e verdades. É mito ou verdade que essa doença é causada pela depressão ou por outros problemas psiquiátricos? Isso é mito. Muita gente confunde. Vê alguém com excesso de dor, fadiga e depressão. Ah, então é a depressão. Ou é uma doença psicológica. Como assim não tem razão da dor a pessoa sente? Não. Primeiro, só metade dos pacientes tem depressão. A outra metade tem fibromialgia sem depressão. Então a causa não pode ser a depressão. Sim. Né? Um terço dos pacientes tem quadro de ansiedade. Mas o transtorno psiquiátrico, ele é uma associação, não a causa. A causa é uma disfunção complexa no sistema nervoso central. O cérebro, ele que dá o volume da sua dor. Pensa assim numa pessoa que está, por exemplo, numa guerra, no meio da guerra, e toma um tiro. Ele pode não sentir dor. Ele pode estar quente, estar agitado. O cérebro vai dizer a intensidade, se é momento ou não. Dessas pessoas, a regulação é diferente. Essas pessoas têm uma sensibilidade muito maior à dor. Tanto que ela pode ocorrer espontaneamente, pelo simples fato de você estar acordada, tocando a sua vida. Então é importante. Não é uma doença psicológica, não é uma doença inventada. É físico. Não é falta, frescura ou fraqueza, é uma doença física. É uma doença como qualquer outra. Ah, mas não altera exames? Várias doenças não alteram exames. Boa, doutor. Esquizofrenia é doença? Boa. É, não altera exames. Autismo, alguém tem dúvida que autismo é uma doença? Não altera exames. Enxaqueca é doença? Não altera exames. Depressão não altera exames. Então, se você pegar aquele ranking que eu sempre falo, das 10 doenças mais incapacitantes, 3 não alteram exames, que é depressão, ansiedade, enxaqueca. Então, a gente não pode definir a doença por exames. Tá. A gente tem que definir a doença por alteração na sua qualidade de vida. Perfeito. E essa doença altera muito a qualidade de vida. Tá bom. Vamos agora para as perguntas que o pessoal de casa mandou para a gente. A primeira delas é a pergunta da
Vanessa, tenho fibromialgia e síndrome do intestino irritável. Só que nenhum desses problemas aparece nos exames que faço. Será fruto da minha cabeça? Ô, Vanessa, não. A pergunta é boa, né? Sei, eu entendi. Fruto da cabeça quer dizer, é psicológico, é invenção? Não. Mas é fruto da cabeça no sentido de que é o cérebro, que é só o cérebro seria possível explicar sintomas tão distantes, né? Dor no corpo todo, distúrbio de sono, fadiga. Então é fruto do seu cérebro, do seu sistema nervoso disfuncional, mas não é um evento psicológico. Isso é muito importante frisar, e eu insisto nisso, porque quem tem fibromialgia sofre várias vezes. Sofre pelo sintoma, sofre pelo preconceito das pessoas que cercam e pelo preconceito da própria classe médica e da própria classe que atende à saúde, parece que é um problema menor. Porque não vai levar à morte, não leva a sequela. Só que a pior morte é a morte em vida. Exato. É quando você não consegue exercer a sua qualidade. E às vezes essas pessoas se entopem de analgésicos e a doença não é uma doença aguda. Ou por ter um bico de papagaio ou uma alteração de exames, passam a vida acreditando que tem um problema na coluna ou que tem um problema passam à a vida distância. com dor? Às vezes passam a vida. É uma doença crônica que tem que ter no mínimo 3 meses, mas tem pessoas que têm anos, décadas com dor. Então é uma doença crônica, muito crônica. Tá. Próxima pergunta, pergunta da Maria do Rosário. Sinto dores dos fios do cabelo até os dedos do pé. Dói tudo, todos os dias e há mais de um ano. O médico disse que isso é impossível e me mandou fazer terapia. Será que tenho fibromialgia? Sinto também muita fadiga e ansiedade. Estou com 42 anos. Que relato interessante da Maria do Rosário, né? Mulher, 42 anos. Olha como ela falou. Primeiro, é uma dor crônica, aparentemente sem motivo. Até difícil explicar o motivo. Fio do cabelo ao dedo do pé. Tricodine, a gente chama, dor no fio do cabelo. Tem fadiga, tem ansiedade, tem que buscar uma segunda opinião. Porque às vezes o médico, não sei qual é a especialidade dele, qual é a vivência dele em medicina, mas é uma doença que começou a ser descrita de uns 30 anos para cá. É recente. Apesar de relatos datarem desde 1500. Mas os critérios diagnósticos da Academia de Reumatologia Mundial e Brasileira datam mais ou menos da década de 90. Então os médicos também estão aprendendo a diagnosticar. Claro. A gente sai de uma medicina muito pautada em exames e tem que fazer o caminho de volta. Numa medicina mais pautada na história clínica, nos exames. No relacionamento médico e paciente. E esse relacionamento depende de eu acreditar no que você fala. Perfeito. Se você diz que dói, dói. Não precisa provar por exames. Se você diz que sofre, sofre. Se você diz que tem fadiga, tem fadiga. E essa doença pode não parecer com nada, mas hoje eu digo, parece com fibromialgia, com uma doença descrita no mundo todo, em todas as culturas, tem critérios definidos e é comum. Então você se encaixa num diagnóstico que te ajuda no tratamento e no enfrentamento. E o que a Maria do Rosário pode fazer? Eu acho ela nova, 42 anos. Ela é super tem nova. Tem muita vida pela frente. O que ela pode fazer? Primeira coisa é buscar ajuda de alguém que faça o diagnóstico. A terapia, ela colocou, a terapia não é o tratamento inicial, mas ela pode ajudar em casos onde você tem depressão e ansiedade associados, então não está errado a terapia. Mas vai ter que fazer um bom diagnóstico, às vezes tem que controlar peso, às vezes tem que começar a atividade física adequada para quem tem fibromialgia, às vezes tem que tomar remédios que regulem esses sensores do sistema nervoso central e o médico pode ajudar nisso, às vezes tem que ajudar a regular o sono. Então, medicamento, mudança do estilo de vida e, eventualmente, outras terapias como psicoterapia, educação física, nutrição, vai ajudá-la a viver melhor. É uma doença sem cura, mas é uma doença com tratamento. A pessoa pode ter uma atenuação desse sofrimento e, de repente, essa dor que hoje é diária pode se tornar mais infrequente, menos intensa, de modo que ela possa viver e possa captar a felicidade das coisas que ela faz. Perfeito. Mais uma pergunta e agora do Marco Rocha. Qual a relação entre insônia e fibromialgia? A insônia é muito grande, as duas doenças acontecem simultaneamente. A fibromialgia por si já altera o sono ele fica não reparador. A pessoa até acha que dormiu, mas ela não repara. Então ela acorda cansada e com muitas dores. Ao mesmo tempo, quem tem dor já dorme pior. Porque chegar em casa à noite com dor, como é que você pega no sono? Exatamente. Então é um ciclo vicioso, onde a dor piora a insônia piora a dor. Às vezes o médico precisa pegar uma ponta solta e eventualmente ajudar o paciente a dormir para poder render melhor. Então é importante, sempre que tem fibromialgia, fazer uma investigação abrangente. Ver como é que estão os hormônios, controlar muito bem o peso, checar a alimentação. Antes do diagnóstico, o médico ele vai ver o que está tomando de remédio, porque tem dores difusas que são por medicamento.
corticoide, remédio para colesterol. O médico ele vai ter que buscar outros diagnósticos diferenciais. Ele vai ver se não tem inflamação. Se tiver, ele vai pensar em outras doenças. Talvez ele queira saber como é que estão seus hormônios da parte da tireoide, se não tem um quadro de anemia explicando a fadiga. Agora é importante que a doença nasce desta suspeita. A relação é perfeita e não se trata uma sem tratar a outra. Ótimo. Pergunta de um homem, Marco. Acontece em homem também a doença? Por mais que seja mais infrequente, isso acontece. Também acontece. E para o homem é mais difícil, porque existe um preconceito do homem demonstrar sofrimento e dor e buscar ajuda. Então, no homem, o diagnóstico é mais atrasado e, às vezes, as formas são até mais graves por essa coisa sexista de fragilidade ou não na hora de expressar sentimento e sintomas. Mais uma pergunta e agora da Nayara. Sinto muitas dores no corpo associadas a um quadro de depressão crônica. Mais recentemente, tenho tido alguns esquecimentos e sensação de formigamento nas pernas. Será que a fibromialgia pode causar tudo isso? Qual especialista devo procurar? Começando do final, pode. Como é uma doença abrangente, que mexe no corpo todo, ela pode dar depressão, fadiga, dor, sensação de formigamento, até de inchaço nas articulações, tudo isso ela pode dar. É ela que está causando isso? Não sabemos. Ela precisa ter uma boa história clínica. Quem vê fibromialgia? Fisiatra, reumatologista, bons clínicos gerais e neurologistas. Esses são os médicos habilitados para ver dor crônica. Um bom clínico geral do próprio posto de saúde consegue ver tranquilamente essa Numa abrangência. Conversa tranquila, interessada, dá para... Até porque não teria especialista no mundo para ver tantos pacientes. Boa. Mais de 3 milhões de portadores no Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Então o médico consegue, o generalista consegue ver. Só que ele não pode ter um daltonismo médico. Ele precisa saber o que ele procura para não achar que tudo é depressão, ou que tudo é insônia, ou que tudo é bobagem. Cuidado. Então essa paciente pode ter depressão, tem que tratar e vai ter que tratar o resto. Vai ter que investigar. Como ela tem formigamento e esquecimento, eu procuraria inicialmente um neurologista. Tá. Por conta do diagnóstico diferencial. Como ela tem esquecimento, vai ter que fazer alguns exames de atenção, memória. E como ela tem formigamento, vai ter que avaliar se os nervos e os vasos estão funcionando bem. Eu acho que no caso dela, um neurologista, mas poderia ser até um clínico não especialista. Ótimo. Mais uma pergunta da Odete. Crianças e adolescentes também podem sofrer deste problema, ou seja, da fibromialgia? Odete, a pergunta é importante, porque eu falei que homens e mulheres podem ter. Isso. Ela é mais comum na meia-idade, dos 30 aos 50 anos, mas pode acontecer em crianças e pode acontecer também em adolescentes. Meu Como Deus. tem carga genética, história, às vezes, de traumas ou infecções durante a vida, então isso pode acontecer mais cedo. Na infância e na adolescência também é mais comum em meninas. E é relativamente comum, em torno de 1 a 3%, em meninas pós a primeira menstruação. Às vezes começa com uma queixa de depressão ou de fadiga, falta de disposição, insônia, cólicas menstruais muito fortes, ou que passam do período menstrual, aquela adolescente que às vezes se arrasta, tô com dor aqui, tô com dor acolá, às vezes faz um exame ou outro, não encontra causa nenhuma, precisa ver se o problema não é o manejo da percepção de dor. Principalmente se tiver história familiar. Se tiver outros membros da família com dor crônica ou com diagnóstico de fibromialgia, isso fica ainda mais importante. Isso é interessante, porque a gente acha que desses males só sofrem os adultos, ou que é fruto dos problemas do dia a dia. Não, é uma doença orgânica que piora com o estresse, mas que não é determinado por esse estresse. Maravilhoso. Como sempre, uma aula que eu sempre tenho a sensação que a gente dá... Claro que aqui não é uma aula de uma escola de medicina e tal, mas que a gente dá uma boa visão do assunto, né, doutor? A ideia é essa, tentar trazer abrangência para armar a pessoa para buscar a sua solução individual. Né? Exato. Olha, eu vou sugerir o livro do Dr. Leandro Teles, O Cérebro Ansioso. Aonde que a gente acha esse livro, doutor Leandro? Esse livro está fácil de achar, já está em todas as livrarias. Na internet, se a pessoa jogar ali no mecanismo de busca, jogou o nome do livro, já que também vai ter vendas online, todas as livrarias. A gente até lançou essa semana o formato de e-book, para quem gosta de ler no computador. Aí já pode começar a ler imediatamente, né? É um livro que a gente fala sobre gerenciamento emocional, principalmente sobre os transtornos de ansiedade. Essa linguagem nossa do dia a dia do leigo. É um livro que a gente lê e entende, não é? O doutor Leandro Teles é neurologista, o site dele é leandroteles.com.br, o Instagram dele é @neuro_Leandro Teles, sem nenhuma letra dobrada, tudo simples e claro como é da personalidade dele. O Instagram é @neuroleandroteles. Cadê a Lu para me despedir? Eu acho que ela já sumiu, hein? Não sei. Ela não tá aqui, que pena. Mas manda um beijo para ela, Vou então. mandar. Muito
mais uma vez, muito obrigada por tudo, viu? Bom programa. Boa semana. Bom jogo sexta-feira. Obrigado, pra nós. Temos coisa pela frente. Eita semana.